Você sabe o que são fundos imobiliários, como se faz para investir neles? É sobre isso que eu vou conversar agora com o Rodrigo Machado, ele que é sócio-diretor da XP Investimentos e responsável pela plataforma de negócios imobiliários do grupo. Desde 1994, o Rodrigo participou de metade da estruturação dos fundos brasileiros, inclusive do Shopping Pátio Higienópolis, que é um fundo de grande sucesso. Rodrigo, primeiro, muito obrigada por nos receber. A primeira pergunta, eu queria saber de você. O que é um fundo imobiliário, por que e onde comprá-los? Os fundos imobiliários são exatamente iguais aos fundos financeiros da 409, só que o seu patrimônio é um patrimônio imobiliário ou papéis de base imobiliária dentro dele. E normalmente os fundos são fundos fechados, né? Chamado condomínio fechado, que é diferentemente dos fundos financeiros que permitem resgate. Para você precisar resgatar o teu investimento, você liga para o teu assessor, para um gerente do teu banco, seja lá o que for, você pede para ele resgatar aquele investimento. No caso de um fundo imobiliário, a liquidez do fundo se dá no mercado secundário. Então você tem que ligar para a sua corretora, para o seu assessor e pedir que ele venda aquela tua posição no mercado secundário, assim gerando a liquidez para você e você recebendo um investimento direto. Como é que você acessa esses investimentos? Através de uma corretora. Você procura a corretora que você tem conta ou abre uma conta numa corretora e faz os investimentos através desse canal. Bolsa de valores é o melhor, provavelmente o melhor lugar para você acompanhar esse mercado e ver como é que ele está se comportando nos últimos tempos. Rodrigo, existe uma quantidade ideal de fundos imobiliários para investir? Você acha que é importante diversificar os setores também, as regiões? Sem dúvida. Quer dizer, essa é uma das vantagens dessa forma de investir, né? Dessa modalidade de investimento, que é a possibilidade de você diversificar o seu investimento, que é um dos princípios básicos do conceito de investir bem, que é você diversificar o seu portfólio. Então, não existe um número. Você perguntar se eu devo investir em 5, em 10 fundos, 7 fundos, isso não existe. É um pouco de análise do teu perfil, o que encaixa melhor para os teus objetivos de investimento, em quanto tempo, que tipo de risco você gosta de ter, porque existem vários tipos de fundos, não existe um único tipo de fundo. Então, o ideal é entender bem o que você pretende em termos de risco e de tempo e, com base nisso, montar uma carteira diversificada de fundo, que é uma das facilidades que esse veículo traz. Com uma quantidade de investimento determinada, você pode participar em diversos empreendimentos. E de onde vem o dinheiro para a empresa remunerar os cotistas? Veja bem, não tem uma empresa que remunera os cotistas, né? Como o patrimônio do fundo é o ativo imobiliário que está lá dentro, né, que eu lastrei, o rendimento do fundo é decorrente da receita desse empreendimento imobiliário. Então, digamos por hipótese um shopping center. Um shopping center tem as suas receitas de aluguéis. Essas receitas variam em função da performance do shopping. Então, se o shopping vai bem, se o shopping vai mal, a receita pode ser mais alta ou pode ser mais baixa. O fundo recebe aquela receita como dono do shopping, ou sócio do shopping, desconta as despesas ordinárias do fundo e distribui aquilo integralmente para o cotista, todos os meses, né? Isso é uma distribuição recorrente mensal. E com isso gera o rendimento para o cotista. Então, assim, não existe uma empresa que paga esse rendimento. O rendimento é decorrente da atividade do empreendimento, do negócio imobiliário que está por trás, descontado as despesas e distribuído mensalmente líquido para o cotista. E muita gente confunde, Rodrigo, os fundos imobiliários com a renda fixa, né? Mas são aplicações bem diferentes. Queria que você explicasse, então, quais são as diferenças e quais são os riscos dos fundos imobiliários, então. Eles são menores que o da Bolsa? Então, seguramente fundo imobiliário e renda fixa são coisas distintas, assim como fundo imobiliário e bolsa. Os ativos que estão negociados em bolsa também são coisas distintas, embora o fundo seja negociado em bolsa, mas são realidades completamente distintas. Algumas pessoas sim confundem a renda conhecida do fundo com uma renda fixa. O fundo não é uma renda fixa. Por quê? Por um motivo muito simples. Primeiro, que você pode ter uma série de oscilações e variações
dentro do fundo que não tem a ver com, por exemplo, um risco de crédito atrelado a um papel de renda fixa. Você pode ter vacância, você pode ter inadimplência, você pode ter no mercado secundário cota que subiu ou que desceu em função, por exemplo, da taxa de juros básica da economia, da taxa Selic, que não tem nenhuma relação efetivamente com o ativo do fundo, né, diretamente, uma relação direta com o ativo do fundo. Portanto, não é uma renda fixa, mas também não é um ativo de bolsa como ações, por exemplo, porque ele guarda baixíssima correlação com o comportamento de bolsa. Eu costumo dizer que os fundos imobiliários é um caminho intermediário entre aquele investidor que acha que a renda fixa hoje paga muito pouco, né, e de fato a taxa básica da economia, a taxa básica de juros da economia baixou, caiu muito, e o rendimento líquido descontado do imposto de renda para esse cara é muito baixo. E acha que bolsa ou mercado de ações é um risco excessivamente elevado para o perfil dele. Ele acha que, e portanto o fundo imobiliário no meio do caminho, pode ser essa alternativa intermediária, que não é nem o renda fixa e nem um risco do mercado acionário, porque ele tem um comportamento parecido com o da renda fixa, pagando um prêmio maior do que o renda fixa, é um ativo real, é um imóvel que está ali, e tem comportamento que varia preço no secundário, mas baixa correlação com o mercado acionário. Então, me parece que essa combinação é uma combinação, no atual momento, atrativa para esse investidor pessoa física, especialmente considerando algumas características de fundo, que eu não sei se estão todos familiarizados com ela, mas acho que a principal é a isenção fiscal que a pessoa física tem sobre os rendimentos do fundo. Então, quando você avalia a performance, né, o histórico de pagamento de rendimento de um fundo imobiliário, aquele rendimento é líquido das despesas e líquido de imposto de renda. Se comparado a um ativo da mesma classe, um investimento direto em imóveis, por exemplo, o rendimento isento de imposto de renda é uma diferença importante. Além do que, esses investimentos em imóveis são normalmente de longo prazo. E quando você coloca essa diferença de longo prazo no papel, você vai observar que a isenção é uma enorme vantagem para quem investe através desse veículo. A inadimplência do inquilino não seria um fator complicador dos fundos imobiliários? Como escolher um fundo que ofereça um baixo risco? Então, o fundo imobiliário não elimina o risco do mundo imobiliário. Quer dizer, os riscos inerentes à atividade imobiliária continuam existindo lá dele. E esse é um dos riscos. O risco de ocupação, portanto de vacância, ou se aquele imóvel está 100% ocupado, e o risco de inadimplência, que é a capacidade do inquilino continuar pagando aquele aluguel pelo maior prazo possível. Mas o que a gente costuma fazer é que, durante a montagem dessas operações, quando nós estamos analisando, a gente toma um cuidado grande em avaliar bem a condição de ocupação do inquilino naquele empreendimento onde ele está, o contrato que esteja com as garantias adequadas, com prazos adequados, com correção adequada, enfim, é feito todo um trabalho extremamente diligente para evitar ao máximo que isso ocorra. Mas isso faz parte do risco do negócio. Quer dizer, um fundo imobiliário, ele não é um produto isento de risco, ele traz todos os riscos inerentes ao mundo imobiliário, está lá presente do mesmo jeito. Quais são os fatores que influenciam o desempenho dos fundos? Se o preço dos imóveis se desvalorizar, isso vai impactar o fundo? Provavelmente. O impacto não deve ser um impacto direto, simplesmente porque o imóvel foi desvalorizado ou valorizado, que no secundário a cota vai subir ou descer. A gente percebe isso hoje em alguns fundos que, se você olhar o laudo de avaliação do patrimônio, ele não segue um comportamento semelhante ao que acontece no mercado secundário de cotas. Então, se houver uma desvalorização no mercado imobiliário como um todo, é natural que essa desvalorização reflita no preço da cota, não tem dúvida. Mas ela não deve ser nem imediata e nem
proporcional, absolutamente proporcional. Por que isso? Primeiro porque o mercado é pequeno, o mercado é imperfeito, de um modo geral, mas ele é muito grande. Então, a desvalorização precisaria ocorrer de uma maneira maciça, indistinta no mercado inteiro, para que refletisse quase que automaticamente nessa indústria também. Então, é muito caso a caso. A tendência é refletir, não tenho dúvida, mas não dá para dizer que ela vai ocorrer imediata e proporcionalmente a uma desvalorização geral do mercado. E há vários tipos de fundos, né? Você falou já um pouquinho deles. Como é que o investidor faz para escolher? Isso depende do quanto ele quer investir, do perfil dele, como é que funciona? Sem dúvida que antes de qualquer coisa a gente precisa entender o perfil daquele investidor. Objetivo, prazo, se ele é mais agressivo, se ele é mais conservador, enfim. E as disponibilidades de oferta, né, que tem hoje no mercado, elas são muito grandes. Assim, a disponibilidade é muito grande. Você tem desde fundos com imóveis prontos, geradores de renda, passando por até imóveis em desenvolvimento, quer dizer, projetos que ainda vão encontrar o empreendimento, vão construir o empreendimento, vão vender o empreendimento, vão receber o empreendimento, então é um risco completamente diferente. E mesmo dentro do mesmo segmento, por exemplo, imóveis prontos, geradores de renda, você tem diversos tipos de riscos distintos. Você pode ter um shopping center que tem uma dinâmica completamente diferente, você pode ter um edifício comercial, você pode ter logística, você pode ter hospitais, você pode ter indústria, colégios, enfim. Você tem diversos tipos de riscos e de fundos para ser analisado e oferecido. Eu acho que o mais importante é você tentar fazer uma composição por segmento ou aquele que tem mais a ver com o teu perfil, né? Então, você gosta, por exemplo, de varejo, você acha que o varejo é alguma coisa que você acompanha, até, por exemplo, no mercado acionário, seria interessante você acompanhar algum fundo ligado ao segmento de varejo. Ou você acha que o mercado de escritórios ou mercado corporativo na cidade de São Paulo, em função do crescimento econômico, vai ter um melhor desempenho. Então é melhor você buscar um fundo que atue ou que esteja inserido neste mundo, quer dizer, um edifício corporativo na cidade de São Paulo, locado para empresas que devem crescer num futuro próximo. Então, assim, é esse tipo de análise que precisa ser feita. Acho que um ponto importante nessa análise também que vale ressaltar é a experiência de quem está por trás disso, né? Assim, quem é que, essa empresa que está por trás, o que ela já fez, que tipo de fundo ela já colocou no mercado, como é que foi a performance desses fundos desde o teu nascimento até agora. Isso é muito importante para ela ter a segurança e a certeza de que ela está entrando numa operação que teve os cuidados devidos no momento da sua montagem. Só uma última pergunta, Rodrigo. Você não acha que falta informação sobre os fundos? Essa entrevista é importante até para trazer para o investidor como é que funciona, mas você não acha que falta bastante informação ainda? Você acha que um dia os fundos imobiliários podem ficar tão conhecidos quanto o mercado acionário, por exemplo, as ações? Eu acho que é um processo em construção. Isso tudo é muito recente, embora os fundos, a legislação seja de 94, isso que a gente acompanha como indústria de fundo imobiliário é de 2009 para cá. Na realidade, teve dois grandes movimentos. 2006, quando os fundos se tornaram isentos para a pessoa física, e depois 2009, quando houve uma mudança na legislação que permitiu aos fundos imobiliários uma amplitude muito maior de atuação, porque os fundos eram mais restritos. Então, a gente está falando de algo muito, muito recente. É óbvio que todo aprimoramento vem em favor do mercado, e informação é o primeiro deles. Eu acho que a gente, se olhar para trás, a gente já melhorou muito, a indústria melhorou muito, mas ainda tem muito para ser feito. Existe um trabalho sendo feito institucionalmente nesse sentido de tentar padronizar uma condição mínima de informações, não só aquelas exigidas pela instrução CVM, mas
como se fosse uma espécie de autorregulação, que o mercado pudesse, a partir desse comprometimento dos administradores, dar um mínimo de informação. Enfim, e tem uma série de coisas acontecendo. Foi bom você ter mencionado isso. Recentemente, a CVM colocou em audiência pública uma alteração na instrução dos fundos, permitindo aos fundos a contratação de market maker. Deve estar para sair a qualquer momento. Em isso acontecendo, a informação deve melhorar como consequência. Porque quando o market maker é contratado, parte do trabalho dele é fazer esse acompanhamento e dar informação para o mercado. Então, a tendência é que isso aconteça junto com o aumento da participação dos market makers na indústria de fundo imobiliário. E aí eu acho que o resultado natural disso é uma maior transparência, uma formação de preço mais precisa, deve aumentar volume de negociações no secundário em função da participação dos market makers. Enfim, um processo em construção, mas acho que a gente está indo muito bem. Ok, Rodrigo, muito obrigada mais uma vez então por nos receber. Agradeço. Prazer. InfoMoney está no mercado, está aqui.